Meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Cidades mais violentas de Minas Gerais, uma das cidades que tem mais ruas não pavimentadas. Os indicadores de Teófilo Otoni são horríveis. Bom dia, governador. Eu tô ouvindo aqui, Zema, a sua entrevista aqui em Teófilo Otoni. Parece que o senhor tem orgulho em dizer que Teófilo Otoni é a cidade, uma das mais violentas de Minas Gerais. O senhor está esquecendo que a responsabilidade é do senhor? A polícia militar é o senhor que comanda e a polícia civil é o senhor que comanda? Esses guerreiros estão trabalhando muito aqui sem o seu apoio, com salários defasados e sem a estrutura que a polícia militar poderia ter, a polícia civil também. Outra coisa, estou vendo sua entrevista, o senhor falando aí que a cidade tem mais ruas sem pavimentação no estado. O senhor sabia que a gente está executando o maior pacote de obras da história da cidade? Tem dinheiro do governo federal, dinheiro de operação financeira, recurso da prefeitura e não tem nada do senhor, nada do governo do estado. Cadê seu investimento, governador? Para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Você já ouviu falar na rodovia da morte? Agora é rodovia da vida. Eu até coloquei um terno, porque a ocasião merece. O presidente Lula assinou a concessão e deu início agora ao novo capítulo da BR-381. Essa rodovia é uma das mais importantes do país. Com cerca de 300 quilômetros, ela liga Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. E se antes essa BR era marcada pelos acidentes, agora ela vai ser marcada pela segurança da nossa população, pelo transporte de produtos industriais essenciais para a nossa economia e por fazer parte do maior ciclo de investimento nas estradas da história de Minas Gerais. Vão ser 9 bilhões de investimento privado na rodovia, gerando duplicação de pistas, gerando mais de 80 mil empregos diretos, indiretos e muito mais. Eu estou muito orgulhoso disso e por isso eu tirei meu chapéu 2 vezes. O MST nasceu no Paraná, em 1984. Agora, eu queria dizer para o senhor que esse movimento que vocês estão criminalizando tanto é responsável hoje pelo assentamento de mais de 450 mil famílias e assentamentos produtivos. No Paraná, são 23 cooperativas do MST e 64 agroindústrias, de 100 produtos industrializados. Entre a linha de produção dos assentados e acampamentos estão leite, milho, arroz, feijão, ovos, hortifruti, erva mate, polpa de suco. Essas cooperativas empregam muita gente. Nas cidades onde existe cooperativa do MST, o assentamento do MST, o comércio é pujante, circula o recurso, tem riqueza. O MST tem sido um grande aliado em nossa luta para superar a fome, a desigualdade e recuperar a democracia. Viva o MST! Viva a reforma agrária! A gente tem um presidente de outro país que é super idolatrado pelos brasileiros porque ele é maravilhoso, ele segue o pensamento ali de certa parte dos brasileiros, e aí no discurso dele abertamente ele fala sobre colonialismo. Aí no discurso dele abertamente ele bota o Brasil abaixo de merda, falando que a gente precisa deles, eles não precisam da gente. Fala sobre ampliar o território dos Estados Unidos, como se já fosse suficiente toda a comoção que ele já está causando. A gente tem no mesmo governo desse cara um bilionário que faz uma saudação nazista no seu discurso 1, 2, 3 vezes. Ai, João, isso era um cumprimento romano. Ele é romano? Ele estava em Roma? Não. Então por que ele faria um cumprimento romano? Você nasceu ontem? Pois é, nem eu. A gente tem Steve Bannon fazendo uma saudação à delegação nazista na Alemanha com o braço direito esticado e apresentando o Eduardo Bolsonaro como futuro presidente do Brasil. Tá pouco pra você? Fora os outros furinhos que a gente tá achando sobre o nazismo, como por exemplo a guerra do Mark Zuckerberg lá com o advogado dele, porque o advogado dele disse que saiu ali da produção ali da Meta porque o Mark Zuckerberg tem ideias neonazistas. Novidade pra quem? Nem pra mim, nem pra você. A gente tem o fascismo crescendo entre a população brasileira, as ideias fascistas sendo ovacionadas. E aí eu pergunto, o que carambas vocês têm na cabeça pra apoiar isso? Pra que lugar vocês estão levando a gente? Tipo assim, pra que lugar estão levando a população? Eu não tô entendendo. Com a ideia do BRICS, que é a própria moeda, o Trump ameaçou taxar 100%. Porque não ia mais usar a moeda dele, porque ele tem que ser o centro do mundo. Os Estados Unidos tem que ser o centro do mundo. É porque porque a água tá batendo no... Tá com medinho da China. E a gente vê brasileiro defendendo isso.
babando o ovo pra isso. Vocês estão comendo cocô? O que tá acontecendo nessa internet? Gente, todos os vídeos que eu entro são falando bem do Trump, bem do discurso do Trump, bem das ideologias daquele Elon Musk. Gente, não tem crítica. Vocês estão defendendo um partido de extrema direita que se acha o centro do mundo, numa potência muito grande que pode fazer grandes danos, defendendo ideias como fascismo e nazismo, porque se você virar pra mim e falar assim, Joyce, mas eu tenho certeza que o Trump não apoia essas ideias nazistas, fascistas, não apoia um caramba! Eles dão todos os sinais, todos os sinais mais claros do mundo, mas você se faz de cego. Aí o brasileiro faz assim, ó. Não, mas é porque assim não, apoia sim. Esse é dos aspectos mais preocupantes, eu acho mesmo, assustadores dessa volta de Trump à Casa Branca. Quer dizer, tem uma vingança aí em relação a políticas que claramente foram resultado de uma análise depois de muitos anos, de muito tempo, e que ficou claro que há minorias que têm menos oportunidades na sociedade americana, como em qualquer sociedade no mundo, do que outras. Quer dizer, então agora essas minorias estão pagando o preço de um discurso mais conservador, faz algum sentido isso, e com essa virulência, quer dizer, é acabar as políticas de equidade racial, de inclusão, de dar visibilidade, de ter diversidade. Isso vai fazer a sociedade americana de fato melhorar? Isso vai melhorar a economia dos Estados Unidos? Não. Isso atende a uma parcela muito específica do eleitorado, que é essa parcela mais conservadora, que não admite discussões para além daquele espectro muito fechado que vê do que é uma família, do que é uma sociedade. Acontece que o eleitorado do Donald Trump, na sua grande maioria, se olhar em volta, vai ver que os Estados Unidos, e sabe muito bem disso, os Estados Unidos são um país diverso. Os Estados Unidos são um país onde políticas afirmativas fizeram pequenas revoluções ao longo dos tempos, notadamente nessa questão da equidade racial. Você vai nos Estados Unidos, você tem a população negra ocupando muito mais lugares de poder, seja no setor privado, seja no setor público, do que aqui no Brasil, por exemplo, do que na África do Sul mesmo. Hoje em dia, eu estive na África do Sul há alguns anos atrás e fiquei impressionado como ainda os brancos dominavam muito do poder, seja econômico, seja político, naquele país. Ao mesmo tempo, vi nas universidades uma entrada gigantesca da população majoritariamente negra do país, que dava a entender que nos anos seguintes, mais à frente, isso mudaria esse quadro. No entanto, o que a gente está vendo é uma sanha vingativa que atende a esse discurso e que prega não apenas o fim dos programas sem base em nenhuma análise. Esses programas deram certo, isso funcionou, em cima da ideia única, exclusiva e preconceituosa de que esses programas privilegiavam demais certas minorias em detrimento do mérito de outras pessoas. Esse discurso aparece aqui no Brasil também. Quando se discute cotas aqui e tal, em universidade, sem fazer uma análise do resultado efetivo dessas cotas, muita gente diz, mas não, tem gente que finge que é negro para conseguir a vaga, eu tenho a mesma qualidade do que fulano e, no entanto, porque fulana é de uma minoria, ela vai conseguir entrar na minha frente e tudo mais. Eu acho isso perigosíssimo. E mais do que isso, tem uma pressão sendo feita sobre as empresas privadas também, e não é à toa que as Big Techs já desistiram de todos os seus programas, que gigantes como o McDonald's também já desistiram desses programas e com esse incentivo do governo vão desistir ainda mais. E qual será o preço disso para a sociedade americana? Me parece que é difícil você fugir da ideia de que isso vai alimentar preconceito, isso vai voltar com a discriminação que estava sendo combatida numa série de esferas da sociedade americana, e isso realmente vai precisar ser enfrentado judicialmente na sociedade americana e também pela comunidade internacional, porque a gente sabe o poder que isso tem de ser replicado em outros países com gente que admira profundamente a figura de Donald Trump. Isso não significa que não haja espaço no debate político para pensamentos conservadores, para políticas liberais na economia. Tudo isso é válido. Agora, quando você começa a perseguir setores da sociedade historicamente desfavorecidos, com esse braço forte que o Trump está fazendo, exigindo demissões, logo, não só fechamentos de programas, como demissões, isso é algo que realmente é para nos preocupar a todos. E o Trump, que concedeu perdão a um dos maiores traficantes dos Estados Unidos, que foi condenado à prisão perpétua.
Não acredita? Infomoney. Trump concede perdão a criador de site de venda de drogas condenado à prisão perpétua. Ross Ulbricht é criador do site de venda de drogas Silk Road e foi condenado por lavagem de dinheiro e venda de narcóticos. Ele vendeu droga para mais de 100 mil clientes. Engraçado que a extrema-direita diz que combate o tráfico de drogas, mas sempre que pode eles soltam traficantes, né? No Brasil aconteceu igual. A Carla Zambelli tentou soltar um traficante. Com Zambelli, Delgatti falsificou soltura de criminoso condenado a 200 anos de prisão. A Carla Zambelli mandou e o hacker emitiu um alvará de soltura para esse traficante. Segundo o Procurador-Geral da República, o alvará poderia ter alcançado o efeito da soltura do sentenciado a 200 de anos de reclusão. Nem vou falar daquele ex-presidente que teve cocaína encontrada no avião dele, né? Porque senão aí já é humilhar demais. Mas é engraçado. A extrema-direita sempre aponta na esquerda aquilo que eles mesmos fazem. São os maiores defensores dos traficantes de drogas. Fica nesse vídeo, porque você, contribuinte, precisa saber disso. Em abril de 2024, a Câmara dos Deputados gastou mais de 100 mil reais com viagens de bolsonaristas para evento da direita na Europa. E você sabe qual foi o objetivo dessa viagem? Será que foi para trazer recursos ou propostas para o povo brasileiro? Não. Mais de 100 mil reais que você e eu pagamos foi simplesmente para denunciar uma suposta perseguição política e censura. Trocando em miúdos, para falar mal do presidente Lula e do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Aí em maio, um mês depois, a Câmara gastou mais de 53 mil reais com os mesmos deputados bolsonaristas para ir aos Estados Unidos fazer a mesma coisa. Denunciar uma suposta ditadura do judiciário. E pasme, toda essa grana gasta em maio de 2024 foi na mesma época em que o Rio Grande do Sul pedia socorro. Agora em janeiro, 21 parlamentares, uma inútil e um poodle, foram aos Estados Unidos com a justificativa que teriam sido convidados para a posse do presidente americano. Meu amigo, ficaram com a bundinha gelada assistindo pela televisão do lado de fora, porque não foram convidados. E agora eu te pergunto, será que essa farra também foi gasta com o nosso dinheiro? A seguir cenas. Eu volto para te contar. Bandeirada Brasil, se você chegou até aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.